Olá a todos que nos acompanham no canal da Editora Fórum aqui no YouTube. É sempre um prazer entregar muito mais conteúdo para vocês e aproximá-los dos nossos renomados autores. Hoje vamos conversar com dois deles, Ana Paula Oliveira Mendes, que escreveu o livro Abuso do Poder no Direito Eleitoral, e também Helder Maia Goldsman, autor do livro Liberdade de Expressão e Desinformação em Contextos Eleitorais. Assuntos correlatos e que vamos debater em um momento tão oportuno para o nosso país, ano de eleições. Obrigada, professores, por participarem dessa entrevista. Obrigada, Raíssa. Eu que agradeço o convite da Editora Fórum. É um prazer poder falar sobre esse tema que, particularmente, é um tema que está muito em voga hoje em dia e também divulgar um pouco da nossa obra, não é, Helder? Exatamente. Raíssa, obrigado pelo convite, ainda mais estar aqui ladeado com a professora Ana, que é uma pessoa assim, que eu tenho uma admiração enorme e que o livro é extremamente importante e já tem sido bastante comentado, citado. A gente fala que é o rostinho mais querido do Brasil, né? O livro da professora Ana. Com certeza, são duas obras muito importantes aí para o nosso país, para esse tema, para debater esse tema com todo mundo. Bom, professores, a gente sabe, né, que o Brasil tem na sua história marcas que ainda reverberam no sistema de votação, como, por exemplo, heranças do voto do cabresto, a questão da troca de favores, infelizmente. Mas agora, além desses paradigmas, né, estamos presenciando outros desafios, com a desinformação, as fake news, que embora não sejam tão novos assim, né, ganharam muito mais intensidade com as redes sociais, o avanço da internet como um todo, né. Eu queria que vocês comentassem no que concerne a cada um, claro, como vocês avaliam a questão do abuso do poder nesse cenário, professora Ana, e queria que o professor Helder nos ajudasse a entender melhor esses novos paradigmas, né, são questões tão bem trabalhadas nas obras de cada um de vocês. Qual a influência do abuso de poder e da desinformação nas decisões eleitorais? E aí vocês decidem quem responde primeiro. Posso responder, já que a gente vai começar falando de abuso, e deixo para o professor Helder aí, que é o cara da desinformação, trabalhar um pouco melhor esses conceitos com vocês. Eu costumo dizer que a mentira, Raíssa, como você colocou, ela sempre existiu nas eleições, não é uma novidade. Mas a mentira no eleitoral, ela ocupava a pauta do direito de resposta. Um candidato falava uma informação sabidamente inverídica do outro, ou uma injúria, calúnia, difamação, e esse outro candidato recebia direito de resposta ali num tempo proporcional para falar a verdade, para esclarecer essa situação. Então, a mentira sempre ocupou essa pauta que a única consequência era o direito de resposta. Com o avanço da internet, da era digital, e muitos mecanismos novos de fabricação de notícias mentirosas e de rapidez da divulgação dessas notícias fraudulentas, a mentira parou de ocupar só a pauta do direito de resposta, que era um ilícito menor, vamos colocar assim, e passou a ser vista, a partir de 2018, como um fator capaz de também anular o pleito, de viciar a liberdade do voto de eleitor, a ser tão grave a ponto daquele mandatário que foi eleito sob influência de fake news ou de notícia fraudulenta, chegar a perder o seu mandato e a ficar inelegível. Havia uma grande discussão na doutrina se, de fato, as redes sociais e as novas tecnologias da informação poderiam gerar essa anulação do certame, né? Se elas poderiam gerar o abuso do poder, porque a gente sempre falou de abuso do poder dos meios de comunicação muito atrelado à televisão e ao rádio, que era um contexto de monopólio da informação, né? Você tem aí um espaço pequeno, explorado mediante concessão, então você tem quase um monopólio da informação, por isso poderia viciar. Mas será que com a internet, aí acho que o professor Helder vai falar muito bem e melhor, em que todos podem falar para todos, ainda assim a gente pode falar de um abuso? E o TSE entendeu que sim. Então, em julgado de final de 2021, mais especificamente, foram dois paradigmas, a chapa Bolsonaro-Mourão e do deputado Francisquini, e o deputado Francisquini foi cassado por veicular fake news sobre fraude nas urnas eletrônicas. Então, o TSE ele acabou com essa discussão, ele falou, olha, internet também pode configurar abuso do poder, inclusive cassou o mandato do deputado Francisquini
e a chapa Bolsonaro-Mourão não foi cassada por uma questão de insuficiência de prova, né? Não ficou provado ali que, de fato, notícias fraudulentas foram espalhadas, nem o teor, nem o alcance, mas a tese foi fixada. Hoje, disseminar fake news, vamos colocar assim, vou usar o termo fake news, professor Helder aí me corrija, mas vou usar o termo fake news para dizer que hoje, no Brasil, de uma forma assim, bem leiga, que fake news todo mundo entende, disseminar fake news pode gerar a cassação de um mandato eletivo. Então, vamos dizer que a mentira está em outro patamar agora no direito eleitoral. Muito bem. Muita responsabilidade falar depois da professora Ana, inclusive depois de uma aula como essa, como Mulher Peculiar, né? Ela sempre aí muito eloquente, e tratando da desinformação hoje nesse cenário. E aí eu adiro as palavras da professora Ana, realmente a tecnologia ela mudou completamente o nosso panorama. Porque hoje, uma informação que antes demorava para chegar até a gente, hoje ela chega com muito maior velocidade. E isso a gente não pode demonizar. Porque o que a gente tem percebido aqui? Com essa questão, com essa problemática da desinformação, às vezes as pessoas procuram colocar a tecnologia como se fosse uma grande vilã. E, na verdade, não. A tecnologia ela não é nem boa nem má. Ela é o uso que se faz dela. E ela possibilitou, se a gente for analisar do ponto de vista positivo, que o conhecimento fosse democratizado e chegasse a muito mais pessoas. Então, hoje em dia, você consegue fazer um curso internacional, se você tem acesso aí, digamos, ao idioma daquele país, você pode fazer um curso sem precisar se deslocar. E se a gente lembrar da Primavera Árabe, por exemplo, o que aconteceu lá naquela região? O Estado tinha acesso ao monopólio da TV, e aí as pessoas não tinham como falar nada. E foi através da internet que eles conseguiram se insurgir e acabaram derrubando o governo. Então, isso é um ponto de vista positivo. Agora, claro, existe também um ponto de vista negativo, que é a disseminação da desinformação. E aí é que entra a regulação estatal, que é o que a gente não tem no Brasil, essa ausência de regulação, e que precisa ser vista com muito cuidado. Por que com muito cuidado? Porque quando a gente quer resolver o problema, às vezes a gente acaba aprovando dispositivos que podem dar margem para autoritarismos da parte do Estado e uma regulação excessiva dessa comunicação. Então, isso pode acabar influenciando negativamente a liberdade de expressão. Porque quando uma lei é aprovada, a gente tem que pensar que ela pode ser utilizada por todas as ideologias aí que estão circulando. E aí pode ser que haja um controle excessivo do discurso das pessoas, e essa tecnologia que hoje nos ajuda a nos comunicar, ela vem acabar a ser um instrumento de cerceamento da nossa liberdade. Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar. Muito bom, professor, isso é verdade. Agora eu vou passar de novo para a professora Ana, porque ela toca num assunto urgente, né? Um dado super relevante no livro dela, que é o fato do país ter um prefeito retirado do cargo a cada 8 dias. Professora, você acredita que o judiciário caça mandatos demais, ou se eles são caçados, não seria pelo fato de ser realmente necessário? Raíssa, essa pergunta, vamos dizer assim, a pergunta de $1 milhão, né? Essa é a premissa do meu livro, O Abuso do Poder no Direito Eleitoral. Eu começo falando na introdução, trazendo essa pesquisa que foi realizada entre 2012 e 2016, com um dado alarmante de uma cassação de prefeito a cada 8 dias. E o que eu coloco no meu livro é que a justiça eleitoral ela funciona como um verdadeiro terceiro turno. E isso eu vim observando da minha prática, e os dados comprovam, e eu falo que tão certo quanto que haverá um mandatário eleito, é que também haverá uma ação para tentar caçar esse mandatário na justiça eleitoral. Então, ela virou esse terceiro turno, em que quem perdeu está tentando ali aquela virada de mesa, né? Vamos ver se cola. Já não tenho nada a perder, já saí perdedor da urna, vamos ver aqui no que vai dar. E o grande problema que eu coloco no meu livro é que a legislação eleitoral ela trabalha com conceitos indeterminados. Ela fala do abuso do poder econômico, o abuso de autoridade
e o abuso dos meios de comunicação social. O que seria esse poder econômico? O que seria o poder de autoridade? E o que seriam esses meios de comunicação social? O conceito tanto é aberto que a gente precisou do TSE assentar que a internet era meio de comunicação social. Isso precisou ser falado pelo TSE. Então, a grande questão que eu tento trazer no meu livro é um desafio enorme. O meu livro também foi fruto da minha dissertação de mestrado e eu quero continuar pesquisando, é para trazer parâmetros mais objetivos para a definição desse conceito, que se atrele a uma interpretação literal. Porque quando a gente está falando de cassação, nós estamos falando de decisões contramajoritárias. E o que seriam decisões contramajoritárias? É porque aquele mandatário ele foi escolhido pela maioria das pessoas que foram lá na urna e depositaram seus votos. E juízes que não foram eleitos estão desconstituindo essa vontade. Então, esses juízes precisam ter muita deferência e agir apenas quando for estritamente necessário. E não, assim, num ativismo judicial. Os juízes precisam ser deferentes à vontade da maioria. E a gente até usa isso no eleitoral, que é um princípio chamado indúbio pro sufrágio. Na dúvida, vamos respeitar o sufrágio. Muito parecido com o indúbio pro réu do direito penal. Então, o que eu coloco no meu livro é tentar trazer balizas mais objetivas de interpretação. E isso eu já defendo desde a publicação, que foi antes do julgamento do TSE, no sentido de que, sim, internet é meio de comunicação social, isso para mim não tem a menor dúvida, é uma interpretação literal, mas a gente tem que ter muito cuidado para dizer o que vai ser essa desinformação punível. O que a gente vai chamar de fake news? E foi por isso que inicialmente eu usei a expressão fake news, mas a doutrina prefere usar a expressão desinformação. Até queria trocar uma ideia com o professor Helder sobre isso, porque fake news começou a ser um termo apropriado por políticos poderosos para se referirem a notícias que eles não gostam. Eles chegavam, um repórter indagava, isso aconteceu com Donald Trump, o repórter foi indagá-lo sobre algo que ele não queria, ele chegou para o repórter e falou: você é uma fake news. Como assim você é uma fake news? Ou seja, tudo que eu não gosto, tudo que fala mal de mim é uma fake news. Então, a gente tem que ter muito cuidado para a fake news ela não limitar esse debate e, pelo contrário, mandatos não serem cassados pelo exercício legítimo da liberdade de expressão. Então, uma grande dificuldade desse tema da cassação, do abuso do poder da mídia com a desinformação, é justamente definir o que é essa desinformação, para que ela não caiba a qualquer conceito. E eu costumo usar um conceito de desinformação no meu livro, portanto, abandonando essa questão da fake news, que foi muito usurpada, eu costumo usar um conceito de desinformação muito atrelado ao dolo. Ou seja, tem que haver o dolo de prejudicar uma pessoa. Tem que haver aquela vontade. Você sabe que a notícia é falsa, você sabe que isso pode causar um dano à democracia, às eleições, e essa notícia é fabricada justamente para isso. Então, eu não acho que mandatários são caçados sempre, vamos dizer assim, com uma justa razão. Porque muitas vezes esses termos que são abertos acabam sendo enxertados sem a devida preocupação e sem a devida segurança jurídica. Então, a gente tem que ter muito cuidado para tentar definir esses conceitos e objetivar esses conceitos. Tanto o conceito de desinformação como o conceito de abuso do poder. Só aproveitando. Ficar à vontade. Pode ficar à vontade, professor. Pois pronto, só para aproveitar, deixa aí da professora Ana para a gente comentar um pouquinho sobre essa imprecisão terminológica do que é fake news e do que é desinformação. Em 2017, o dicionário Collins elegeu o termo fake news como a palavra do ano, o termo do ano na Inglaterra. É um dicionário do inglês, né? E aí, se a gente for analisar no mundo o que aconteceu no ano de 2016 para esse termo subir tanto em 2017, a gente teve 2 eventos importantes. O Brexit, que foi a saída do Reino Unido da União Europeia, e as eleições presidenciais norte-americanas. Só que essa questão, aí todo mundo começou a pesquisar o termo fake news. Se você for lá no Google Trends, você vai ver que antes de 2016,
o termo quase não tinha pesquisa, e depois ele foi subindo de maneira exponencial. Só que aqui a gente tem algumas precisões terminológicas. Se a gente for traduzir ao pé da letra, fake é falso, news é notícias. E aí já começam os problemas. Qual é o primeiro problema que se pode apontar? Que a desinformação não necessariamente vai trabalhar no formato de notícia. Pode ser um áudio, pode ser um meme, uma foto com conteúdo engraçado, pode perpetuar a desinformação. Pode ser um vídeo, não necessariamente no formato jornalístico. Então, tem várias situações aí. Pode ser um conteúdo, inclusive, verdadeiro, que foi mexido ou tirado do contexto. Então, se a gente coloca fake news, a gente não necessariamente está trabalhando com algo que é falso. A gente pode pegar uma notícia antiga, completamente verdadeira, e dizer assim, olha, nessa semana, o preço do açúcar é o menor preço da história. Uma notícia, sei lá, de 1910. E aí, eu estou dando aqui uma hipérbole, né? Porque nesse tempo não tinha na internet. Mas digamos que a gente vai e requenta essa notícia e coloca como se ela fosse atual. E aí beneficia o governo X, que, na verdade, o preço do açúcar está super alto. Só que como foi requentada essa notícia e a galera começa a circular, então acaba ajudando o governo, né? Que se foi o governo que acabou colocando essa notícia para circular. E um outro problema que a gente tem, que a gente vai discutir mais um pouquinho na frente, é que a gente coloca o cidadão contra a imprensa, como se a imprensa fosse uma grande produtora de conteúdos falsos e certas figuras políticas, num tom quase messiânico, certos agentes públicos fossem dizer assim, olha, a verdade quem sabe sou eu. Esses veículos de comunicações todos aí é tudo mentira. Cola em mim, confia em mim, que vai dar tudo certo. Esquece que essa galera está falando. E a gente sabe que não é bem assim. Então, foi uma professora, curiosamente, do Reino Unido, que cunhou a expressão disinformation, que aí foi traduzida como desinformação. Esse termo ele é utilizado não só pelo TSE, mas também por grandes organismos internacionais, como a ONU, a Unesco, a OEA, a União Europeia. Então, esse é o termo que a gente entende mais adequado. Claro que, eventualmente, a gente fala muito fake news, porque é um termo que, querendo ou não, pegou. E é um termo que, querendo ou não, os ouvintes acabam entendendo do que a gente está falando. Mas se a gente for ter um rigor acadêmico, e se a gente for ter um rigor de terminologia, eu entendo que o termo desinformação é mais correto. Ainda assim, há certas polêmicas no próprio termo desinformação, porque aí vai variar de acordo com o referencial teórico que você adota. Então, essa questão levantada pela professora Ana realmente é uma questão que daria um podcast só para tratar sobre isso. Eu uso muito o termo fake news para fins didáticos, porque eu sou professora da graduação, sobretudo. Então, é um termo que os meus alunos conhecem, é acessível. Você recebe uma notícia do seu grupo de WhatsApp, você já coloca, é fake news. Todo mundo entende que aquilo ali foi um conteúdo fabricado para causar uma desinformação. Foi um conteúdo fabricado para enganar, para manipular. Então, eu uso muito, até em tema de palestra, justamente para chamar essa atenção. Mas eu concordo com o professor Helder, que aqui a gente está no podcast, também no YouTube, para esclarecer para os acadêmicos que é interessante até abordar essa diferenciação, justamente porque o termo fake news ele acabou sendo apropriado por muitas pessoas para desacreditar da imprensa e também dos meios oficiais de comunicação. Não, perfeito. Inclusive, essa pergunta não estava no roteiro, mas foi super importante aqui para a gente entender todo esse contexto. E agora eu também vou voltar para o professor Helder, professora Ana, para relacionar, inclusive, esse assunto com a jurisprudência Brasil afora, né, que foi o objeto do estudo e do livro dele. Segundo essas análises, né, professor, a partir das sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, como é que esse assunto, essas questões de desinformação, liberdade de expressão, têm sido encaradas? Até porque, como você bem mesmo lembrou na primeira resposta, aqui no Brasil não tem uma regulação disso ainda, né? Então, como é que isso tem sido encarado Brasil afora, professor? Olha, é importantíssimo a gente tratar, porque as cortes internacionais, as organizações internacionais, elas estão muito interessadas.
em entender sobre a matéria. É como a gente sempre diz, a gente está trocando a roda do carro com ele em movimento. Então, a gente é surpreendido sobre o que está acontecendo. A gente teve, em 2017, uma declaração conjunta da OEA, da Corte Africana de Direitos Humanos e de um organismo europeu falando sobre as questões relacionadas à desinformação em eleições. E quando da minha pesquisa, que acabou virando livro, o que foi que eu fiz da análise? Eu analisei todos os casos que tinham como questão de mérito liberdade de expressão e sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Eu cataloguei 28 casos entre 2001 e 2020. E aí eu fui ler esses casos e quando eu percebia um ponto que foi levantado pela Corte, eu fazia uma anotação. Olha, eles levantaram esse ponto. E aí, lendo as sentenças, eu comecei a perceber que alguns pontos eram repetidos. Então, eu comecei a perceber certos parâmetros que eu levantei e coloquei ali no livro, de dizer assim, olha, a Corte, quando ela trata a liberdade de expressão, ela levanta esses parâmetros. Helder, e qual é a importância da gente tratar uma Corte internacional? A gente está no Brasil, o que isso tem a ver conosco? Eu vou citar 2 exemplos importantíssimos. O enunciado 5 da Jornada de Direito Eleitoral do TSE com a Abradep vai dizer o seguinte, que o controle de convencionalidade, que é o quê? O controle das leis em relação às convenções internacionais que versam sobre direitos humanos, ele deve ser observado em seara eleitoral, sim, sobretudo para tratar de direitos políticos. E o CNJ tem a recomendação 123 de 2021, que vai dizer o seguinte, que os juízes e as juízas devem fazer o controle de convencionalidade utilizando não só a questão das convenções internacionais, mas também da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se você for lá no site de busca do TSE, você pode selecionar todos os tribunais e você coloca controle de convencionalidade, você vai achar o quê? Pouquíssimas decisões. O TSE você encontra 1 ou 2 decisões e, curiosamente, o tribunal que mais enfrentou o tema do controle de convencionalidade foi o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. A maioria dos tribunais está zerado. Em relação às sentenças da Corte Interamericana e a desinformação, o que eu posso te adiantar? O tema desinformação não chegou ainda na questão jurisdicional, mas a OEA, né, que a Corte está vinculada à OEA, a Corte é o órgão jurisdicional da OEA, fez uma reunião com diversos especialistas, e aí eles têm um arquivo em PDF super legal, que está disponível em espanhol e em inglês, que inclusive foi citado já pelo TSE no plano estratégico das eleições de 2020 e de 2022, e aí eles vão trazer várias indicações de dizer que nós não devemos criminalizar a desinformação, justamente por essa questão de imprecisão terminológica, e aí crimes, deve haver uma precisão terminológica muito grande. Eles, Helder, então a gente vai deixar a desinformação correr solta para a corte, para a OEA? Não. Eles dizem que a gente pode ter outro tipo de abordagem, de repente um abuso, uma ação sobre abuso, porque aí você não vai estar ameaçando de prisão, né, que é algo extremamente gravoso, um cidadão comum, que pode ter aquele efeito de censura, que a gente fala que é chilling effect. A pessoa vai dizer assim, rapaz, vou nada, não vou falar disso não, porque está sendo todo mundo preso, as pessoas que estão falando sobre isso, ou então estão respondendo ações criminais, porque a gente sabe que não necessariamente a prisão, mas o simples fato de você responder uma ação criminal já é algo importante. E esse foi um parâmetro que eu coloquei na minha obra, por exemplo, que ações criminais, criminalização da liberdade de expressão, tem que ser colocada com muita cautela e é desencorajada na jurisprudência da Corte. Aí tem outros parâmetros também que eu coloquei a importância da liberdade de imprensa, a importância aí do duplo efeito, da dupla função da liberdade de expressão, tanto individual quanto coletiva. Coloquei também aí os meios indiretos, que às vezes o Estado não utiliza aí um processo, mas teve casos que utilizou, por exemplo, a retirada de nacionalidade. E aí que eu posso te adiantar, o problema da desinformação não chegou formalmente até a Corte, ainda, na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Mas se você analisa o que eles têm
de sentença que trata sobre a liberdade de expressão, a gente consegue extrair, sim, parâmetros em casos extremamente similares, que se os países obedecerem, eles evitam responsabilização internacional junto à corte. E isso é importante. Parâmetros não só de decisões judiciais, mas também de normas, porque a corte já declarou muitas normas inconvencionais, ou seja, em desacordo com o entendimento da corte sobre liberdade de expressão. Então, esse PL das fake news que está tramitando agora, né, que tem sido muito polêmico, a gente tem vários aspectos ali que poderiam ser considerados inconvencionais. Então, essa é uma análise que a obra ajuda a gente a entender. Quando o Estado vai editar uma lei, pode ou não pode ir até esse ponto? Essas são as reflexões que eu trago aqui para a gente nesse momento. Perfeito, professor. E é importante também, e muito bom, saber que os livros de vocês, os estudos de vocês dois vão se complementando, né? Professora, você fala muito sobre a questão dos meios também de comunicação tradicionais, que eu observei, isso é importante. A professora já faz um outro contexto também, que é a questão do abuso do poder midiático. Mas, e aí eu gostaria de saber dela como é que são essas doutrinas e jurisprudências aplicadas nesses casos, né? Algo diferente entre a aplicação para as mídias tradicionais e os novos meios de comunicação, professora? Raíssa, como eu falei aqui no início, quando a gente fala de abuso do poder, a doutrina sempre atrelou a mídia tradicional, principalmente rádio e televisão, porque são explorados mediante concessão pública. Então, a pessoa que está ali explorando o rádio e a TV, ela está prestando um serviço público. Por isso, ela deveria lhe guardar um dever de isonomia entre os candidatos, deveria privilegiar todas as versões daquele fato. Então, ela poderia muito facilmente usar o seu espaço, que era um espaço quase exclusivo, porque o número de canais é bem limitado, para elevar uma candidatura e rebaixar a outra. Então, quando a gente pensou na doutrina do abuso do poder, estava sempre muito ligado aos meios tradicionais de comunicação. Então, o que a jurisprudência falava, por exemplo, era quando uma televisão ou um rádio, ela colocava um determinado candidato sempre na cobertura, sempre como alguém problemático, corrupto, e até mesmo com notícias falsas, com toda essa questão da problemática da fake news, mas também com notícias que não foram devidamente apuradas, etc. e tal. Principalmente, e a doutrina traz isso, quando naquele canal, por exemplo, havia algum familiar que estava lá no monopólio daquela televisão, que estava também disputando o mandato eletivo. Então, famílias que tinham pessoas, famílias donas de um canal de televisão, que tinham pessoas que estavam disputando a eleição. Então, vamos dizer assim, haveria um conflito de interesse que não pode haver num concessionário de serviço público. Agora, como essa questão que estava muito bem sedimentada nos meios tradicionais, essa questão da liberdade, enfim, da exposição massiva de um candidato, ou então de ter esse conflito de interesse, como isso vai ser transportado para a era das redes sociais que é a grande questão. Porque a baliza que a gente tem, Raíssa, na jurisprudência, para separar o que é um abuso que vai caçar o mandato do que não teve tanto impacto assim, se chama gravidade da conduta. Essa é a pedra de toque. Antes de 2010, a legislação falava da potencialidade. A conduta, para ser considerada abusiva, tinha que ter potencial para influenciar o resultado do pleito. E isso gerava uma prova muito difícil, porque como você ia saber se de fato aquilo ali influenciou o pleito, uma vez que há o sigilo do voto? Como a gente poderia comprovar se aquela ação que atingiu 100 pessoas, de fato 100 pessoas votaram naquele candidato? Então, em 2010, houve a alteração legislativa, saiu o conceito de potencialidade, colocou a gravidade. Bastava ser grave tanto no critério qualitativo, ou seja, grave, reprovável, quanto no critério quantitativo de quantas pessoas aquilo ia atingir, mas eu não preciso provar que, de fato, alterou o resultado eleitoral. Agora, como isso vai ser transmudado para as redes sociais é algo que o TSE ainda está construindo. Por quê? Porque a primeira vez que a gente caçou alguém por desinformação foi em outubro de 21. Então, o TSE ainda está definindo o que ele vai considerar gravidade
nos meios de comunicação social, uma vez que não há essa limitação do espaço como há na televisão. Então, eu aposto, por exemplo, Ana Paula, e eu falo isso também no meu livro, eu tento trazer alguns parâmetros para configurar a gravidade na internet, que é bem diferente do que seria a gravidade nos meios tradicionais de comunicação. Eu acho que a gente vai ter que analisar o alcance da notícia. Quantas vezes aquele link com uma notícia fraudulenta foi compartilhado? A gente também vai ter que falar da checagem de fato, ou seja, quando um meio tradicional, como uma agência de checagem de fato, falou, olha, isso é falso, qual foi o alcance que essa checagem de fato teve? A gente vai ter que analisar basicamente isso, o alcance da notícia e se houve, de fato, uma retirada daquele link num tempo hábil, ou então se houve uma checagem de fato que foi efetiva para que a gente não chegue naquele problema contra-majoritário que eu falei anteriormente, perdão, para que não haja uma cassação por motivos que não sejam tão relevantes assim. Mas é uma construção ainda. Isso mesmo, professora. Nossa, a conversa está muito boa, mas infelizmente por causa do tempo, né, para a gente não se estender mais e deixar também que quem nos acompanha possa ver a obra de vocês, a gente vai encerrar por aqui. Mas eu queria antes que pena. Eu queria que vocês deixassem aí as considerações, né, finais aí de vocês em relação a esses temas, né? A gente sabe que esse tema vai continuar em voga nessas eleições e possivelmente nas próximas. Espero que a gente esteja muito mais preparado para lidar com esse tema, né? Mas quais são as considerações finais que vocês deixam, né? Quais são os desafios para os profissionais do direito também? Quais são os desafios e oportunidades para eles? Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral andou muito bem quando definiu nos paradigmas Francisquini e Bolsonaro Mourão que a veiculação da desinformação pode configurar abuso, pode cassar um mandato eletivo. De fato, não dá mais para a gente ter uma visão muito inocente da internet, achando que todo mundo tem espaço para falar, então que vai ali para o livre mercado de ideias e a melhor ideia, a ideia verdadeira, vai ganhar nesse livre mercado de ideias. Eu acho que não dá mais para ter essa visão inocente. Mas, por outro lado, a internet é um mecanismo muito poderoso, sim, de democratização de discurso, como o professor Helder falou, e eu tenho muita preocupação com a definição do que vai ser desinformação e do que vai ser gravidade no caso concreto. Eu tenho muita preocupação que mandatos sejam cassados sem que haja, de fato, uma necessidade para tanto. Então, a minha grande preocupação, e faço um apelo aos operadores de direito, é para não esquecerem da baliza da gravidade. Quando a gente está falando de cassação de mandato eletivo, a gente está falando da desconstituição da vontade da maioria. E quando a gente fala de inelegibilidade, que é outra consequência, a gente está falando de tirar da vida pública uma pessoa. Então, é uma medida extremamente gravosa. A gente não pode, portanto, esquecer dessas balizas e tornar a cassação de mandatos algo ordinário no nosso ordenamento jurídico. Essas são as minhas considerações finais. Espero que todos tenham ficado interessados para saber um pouco mais na obra. E eu agradeço demais essa oportunidade da Editora Fórum, principalmente estar aqui ao lado do professor Helder, que é um amigo muito especial. Foi um desafio muito grande não chamá-lo de amigo durante a nossa conversa. Foi um prazer enorme. Eu poderia ficar falando por horas, mas vamos ter que encerrar. Muito obrigada. Bem, as minhas considerações finais sobre o assunto, eu acho que um tema que precisa ser explorado e que tem sido explorado na parte administrativa do TSE, e aí o TSE tem andado muito bem, é a questão da alfabetização midiática e informacional. O que isso significa? Que é algo que é defendido muito pela Unesco. Nós aqui, que já somos 30 mais, né, 40 mais, nós não crescemos com a internet. Aí nós podemos dizer que nós somos imigrantes digitais. Não é como a gente vê hoje uma criança de 5, 6 anos que pega um celular e já sabe tudo que está fazendo. E até mesmo para essas crianças, quando eles estão na escola, eles precisam entender a função da tecnologia. Como ler uma notícia, como checar uma notícia, para que evite o quê? O efeito psicológico que isso gera na gente. O principal evento, a principal função da desinformação
é fazer com que você fique ou com medo, ou com raiva, ou triste, e aí você acaba tendo a sua racionalidade driblada. Por isso que qualquer um de nós pode cair em desinformação. Temas como família, né? Temas como proteção, são temas que são utilizados sempre por agentes da desinformação justamente por isso. Porque se você vê que a família está sob ataque, que a democracia está sob ataque, claro que você vai ficar chateado, né? Claro que você vai tentar dizer assim, pô, o que está acontecendo? Eu preciso aqui proteger. Então, esse é algo que eu diria que a gente pode explorar, né? Que é essa alfabetização midiática informacional, que é algo que a Finlândia faz há muito tempo com as crianças, para que e com os adultos a gente precisa fazer também, sobretudo a gente que é imigrante, para que a gente possa saber como que a gente se informa na internet, aquilo que a gente separar ali o joio do trigo, né? O que pode ser aproveitado e o que não pode ser aproveitado. E em relação só para aproveitar a questão da imprensa que eu falei, que é falar, que é um parâmetro importante para que não fique essa ideia perdida aqui no podcast, de maneira bem breve, gente. A imprensa é extremamente importante. A gente não tem democracia sem imprensa livre, tá? Ah, Helder, a imprensa é santa, perfeita, maravilhosa, nunca errou. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que, quando você vê um veículo de comunicação, ele tem uma linha editorial que você pode acompanhar, ele pressupõe uma investigação de fatos e a responsabilização desse veículo é possível de uma maneira muito mais simples do que se você vai responsabilizar um produtor de desinformação que você não sabe de onde veio. Então, a gente, por exemplo, dados sobre a pandemia, a gente só tem por causa do consórcio que foi feito dos veículos de comunicação que fizeram essa checagem. Então, a imprensa tradicional é, sim, importante para uma democracia, e a gente não conhece democracia sem imprensa livre. E agradeço aqui a oportunidade da Editora Fórum, agradeço aqui a professora Ana Paula, que, como eu disse, é uma grande amiga. A obra dela é uma obra assim, fenomenal, que aqui entre os eleitoralistas tem circulado bastante. Aproveito também para divulgar minha obra, que ela tem o filho dela, que é o Roxinho, mas a minha obra é o sobrinho dela, né? Que ela teve ali ajudando bastante. Então, o livro também... As duas obras aqui, já fazendo merchan no podcast, já esgotaram a primeira edição, já está numa nova reimpressão. Então, a gente pode ver que são obras assim que o mercado tem recebido bem, já foram reimpressas. E é isso. Obrigado, Editora Fórum. Obrigado, Ana Paula. E até a próxima. Eu também quero aproveitar, já que você elogiou tanto meu livro, Helder, para falar que eu sou uma fã do livro do Helder. É um livro assim, que eu cito, é mandatório, e para mim é muito prazeroso assim, ver o Helder, como ele fala com paixão e como ele conseguiu refletir isso no livro dele. É imperdível, eu sou fã. Eu falei para ele que eu li no meu final de semana, não parecia que eu estava lendo um livro de direito, mas sim uma leitura prazerosa. Então, parabéns, amigo. Agora já vou te chamar de amigo, tá no final. Professores, muito obrigada. Eu também, como jornalista, também fico honrada de ouvir vocês. Minha cabeça aqui explodiu de tanto conhecimento e é muito bom ouvir mesmo, até o professor falando sobre a questão da mídia, né? É gratificante ouvir, porque a gente está vivendo realmente um paradigma muito grande, né? Com esse descrédito dado às mídias, né? E principalmente as mídias tradicionais. Então, é muito bom ouvir vocês, muito bom ouvir o tema de vocês, e realmente o livro vai estar realmente disponível na nossa loja, já está lá em pré-venda, inclusive, quem quiser saber mais pode acessar a loja virtual da Fórum, que está disponível. E muito obrigada e até a próxima, professores. Obrigada.